Então, a gente vai dizer um pouco aqui sobre... A experiência aqui no Chile, né? Em Santiago. Em Santiago, primeiro, o que não fazer? Basicamente, dar mole com pessoas nativas. E por mais que isso pareça um preconceito, eu acho que não é. Porque tivemos alguns contratempos em relação a isso. Principalmente porque furtaram o nosso carro, né, amor? Foi uma experiência bem ruim. Na verdade, eu achei que de fato tinham levado o carro, mas não levaram. O que aconteceu? Nosso primeiro dia, a gente passou por um estacionamento pago, mas aí a gente... Não imaginávamos que seria necessário, né, colocar no estacionamento pago, porque estava tendo um evento e vários carros na pista, parecia uma pista principal bem movimentada, tinha alguns flanelinhas lá olhando o carro. Detalhe, todo flanelinha vai te pedir uma gorjeta e é interessante que você dê gorjeta, porque... Mas isso vale para todo lugar. Vale para todo lugar. Só que aqui corre um pouco de risco, assim, a gente achou um pouco a cidade muito movimentada e um pouco perigosa, Santiago, né, falando especificamente. É. Aí o que aconteceu foi o seguinte, a gente deixou o carro perto do hotel, só que na rua. E aí quebraram o vidro. Amanhecemos com o vidro quebrado. Um vidro... Lateral, assim, não é aquele principal, né? Isso, mas ali com esse vidro ele abre a porta e já tem acesso à abertura do carro para verificar outros pertences, né? Mas ainda bem que não... a gente não deixou nada. Então, o Edu ainda ia deixar o paletó ali, o blazer, né? O blazer, e aí ele trouxe, assim. Não, eu não costumo deixar nada, assim, de valor no carro. Ainda mais porque ele ia dormir na rua, né? Então eu sempre tiro. Só que, assim, o nosso conselho é sempre coloque o carro no estacionamento pago, se você tiver de carro alugado, né? Eu recomendo o aluguel do carro, sim, porque aqui de Santiago para Vinha del Mar e Algarrobo é bem próximo. Então é bem legal, né? Fazer esse roteiro no verão. Mas se você não alugar um carro... Talvez tenha um pouco de dificuldade porque transporte público aqui é meio difícil, táxis são muito caros. E sem contar que o que a gente pesquisou de táxi é que eles, tipo, passam... a perna em turista, né? Então, acho que não vale a pena. Só que tem que colocar na balança aí, porque estacionamento convertendo dá, tipo, R$120 por dia. É, se a gente deixar a noite toda ele dormindo, né? E é mais seguro deixar. É bem mais. Se a gente soubesse, teríamos deixado desde o primeiro dia, Mas, né? Eles têm uns pacotes. Então, se você fecha, tipo, 5 dias, esse valor diminui. É porque a gente não se atentou a isso. A gente foi se atentar a isso no 3º ou 4º dia. Aí já não valia mais a pena, né? Não adiantava. Mas, de modo geral, é isso. O que não fazer em Santiago... É estacionar em lugar público. Ainda que eles estejam ali com uma maquininha te cobrando... Deixa não, é melhor você colocar em estacionamento que é... Subterrâneo. E a cidade toda tem estacionamento dessa forma. Uma outra situação é o quê, amor? Bom, tem essa questão da segurança. Nós fomos abordados pela polícia, né, aqui. Foi horrível. Foi bem tenso, eles costumam ser bem ríspidos, mas dizem que não é uma polícia corrupta. Porém, eles são bem grossos, assim, né? E são bem agitados, eles querem tudo pra ontem. Conta do início. A história foi bem louca, porque a gente estava dirigindo, né? E, assim, eu, obviamente, notei um pouco a diferença do trânsito do Brasil, porque você tem muita placa que as ruas de Santiago, elas têm algum sentido único. Às vezes uma rua vai somente para a esquerda e a outra somente para a direita, é meio que um labirinto. E às vezes tinham ruas que não tinha essa sinalização. E aí eu fiquei meio perdido, assim, será que eu entro, será que eu não entro? Aí teve um momento que eu tava pegando uma contramão, saindo do posto, né? Mas eu tava bem lento, assim, eu certamente iria ver que tava na contramão. Só que nesse meio tempo passou uma polícia e viu a gente, né? Avistou a gente indo em caminho em direção à contramão. E eles foram bem ríspidos, né, amor? Toda hora... Eles pararam, assim, a viatura em frente ao carro. Ou seja, bloquearam a pista. E ele foi muito babaca. Essa é a verdade. Ele me deixou super assustada, assim. O Edu conseguiu sair bem, assim, ele explicou que estava tentando voltar pro hotel e que tinha permissão, documento do carro. Segundo ele... E aí ele ficou tipo, adianta. Adianta, Meló. Segundo ele, nós precisávamos estar com a permissão de dirigir a CNH internacional e também com o passaporte, né?
Então, nós entramos aqui com a carteira de identidade, que é o suficiente. Se ela tiver atualizada em 10 anos, já é válido. E com a CNH, também válida em todo o território, né? E tem um papelzinho que quando você passa pela Polícia Internacional... De fronteiras. Ele te dá, tipo, uma permissão pra você ficar no país durante tanto tempo. A nossa, acho que são 60 dias. Aí ele pediu essa permissão, pediu a CNH e pediu o documento do carro. Tava tudo certo, E aí ele mas... ficou reiterando, falando que ele não podia estar dirigindo. E aí a gente ficou meio assim, aí eles pararam a viatura num canto, assim, a gente ficou meio perdido se podia ir, se não podia. Uhum. Mas a gente foi. Aí depois vimos Essa que era brincadeira tranquilo. durou tipo uns 5 minutos. Foi bem tenso. Mas foi né? horrível, porque eles não sabem falar, foi muito grosseiro, assim, de modo geral. Foi bem Então, o esquisito. que não fazer no Chile é isso. Entrar em lugares que você não deve. Ficar bem atento à sinalização. Ali, eu meio que não tinha como saber. Porém, mesmo assim, pense 2 vezes antes de fazer isso. Sempre siga algum carro ali na sua frente, é o mais ideal. Se eu tivesse sozinha aqui, eu não alugaria carro. Porque eu sou muito lerda no trânsito, assim. Eu acho que se você for lerdo no trânsito, assim como eu, não alugue. Porque é uma loucura. Os carros aqui, a maioria são batidos. A gente notou isso, assim, né, amor? A velocidade máxima da BR é 120 km. Tem trechos aqui próximos à cidade que são 100 km por hora. Então é bem rápido. 7 e 8. 7 e 8 e assim, é muito doido porque eles não te dão passagem, eles metem um carro mesmo, tipo assim... A gente chegou lá na locadora, eles viram lá minha documentação que tava tudo pago, me entregaram a chave e pronto, falaram mais nada. Nem explicaram nada. Mal, mas é assim mesmo. Não, mas no Brasil a gente tava acostumado com outra coisa. Acostumado com outra coisa, mas assim... É porque dizem que brasileiro tem essa cultura mais familiar, né? De mais altruísmo. Aqui a gente não notou muito isso, não. Alguns chilenos são bem legais, porém a maioria são... a gente até foi surpreendido com o pedágio. São bem frios. Porque o nosso carro tem a tag, né? Então, necessariamente, você não precisa ter dinheiro ali pra pedágio. A gente foi pra... Algarrobo. Não, antes de ir a gente foi pra um outro lugar que não precisava. Então, tipo, a gente nem sacou dinheiro. E aí... A gente foi surpreendido indo pra essa cidade aí com... 2 pedágios, né? 2 em dinheiro. Só em efetivo, né? Que eles chamam, Sim. que é só dinheiro. A gente não tinha. Ou seja, tinha que voltar ou pegar outro caminho. Aí, o Eduardo encostou assim pra saber se ia passar, se passava cartão. Aceitava. E aí, um chileno foi super solícito e deu o dinheiro. Tipo, toma. Ele me deu... Quantos mil pesos ali? 2 mil. 2 mil pesos, que equivale mais ou menos no Brasil 12 a 12 reais. E outra coisa também que a gente achou aqui um absurdo, comida. Caríssimo, comida é extremamente cara. A gente fez aniversário de namoro. E fomos ali no Texas Ribs, que fica no Pátio Bela Vista. Perto do nosso hotel. Nós estamos hospedados aqui também. 500 reais a conta. E pouca coisa, né? No Brasil, normalmente no restaurante nesse nível ia ser uns 250, menos de 300 reais. Acho que foi o restaurante mais caro que eu já comi na vida. Falei, não tem condição. Essa moça é chique. Não, e assim, eu fiquei tipo assim, eu nem queria ter comido o que eu comi. Porque eu não sou muito fã de costela e tal. Mas enfim, né? Paciência. Eu também achei que seria um pouco diferente. Não tava ruim. Mas eu também não pagaria esse valor no Brasil nem a pau, assim, não voltaria. Mas foi legal, o restaurante era bacana, né? Vale a experiência, foi um dia especial pra gente. Mas tomar muito cuidado com essa questão de comida mesmo, né? Porque às vezes parece que sai barato, eles têm umas dicas assim, né? Uns cartazes de promoção e tal, mas quando você chega lá, é um pouco diferente, né? Aí, no mais, a gente gostou muito Nós gostamos de Vinha del Mar, que foi incrível, assim, a experiência maravilhosa no verão. A gente tinha essa ideia de que o Chile no inverno é melhor e tal, mas em Vinha no verão tem bastante bar, assim, tem restaurantes muito legais para você conhecer, é um clima muito agradável. As praias, tem algumas que você consegue entrar e outras não. A maioria você não consegue, porque é muito frio, né, amor? Mas eu entrei
Eu entrei um pouco em Acapulco. Na verdade, me molhei, né? Eu não entrei muito não, porque a onda é bem forte, assim. Mas tinha bastante gente lá na praia. E onde eu adorei mesmo, assim, foi em Algarrobo, que é outra cidade também próxima de Santiago ali, ou cerca de 1h40. E foi muito bom, que a praia lá se chama Canelo Canelilho. É linda a praia, ela fica dentro de uma floresta... Reserva florestal, né? É, de uma reserva florestal. E é muito bonita, assim, tem um caminho de madeira. É uma praia pequena, não tem muita estrutura igual a gente encontra no Brasil, ali especificamente no Nordeste, que tem vários restaurantes. Não, lá é bem reservado mesmo, assim, acho que dá pra contar nos dedos quantos... Tipo um trailer, assim, né, amor? Uhum. Aí tem uns pontos de venda de biquíni, sorvete, aluguel de guarda-sol. Inclusive eu tive que comprar lá um short de banho, que eu tava Lindo, sem. Lindo. Uma toalha, a toalha eu gostei. A toalha é boa, mas ele ficou lindo mesmo, assim, ficou graça. Você tá me zoando. Não tô. Mas é sério, a praia é muito linda, assim, inclusive uma das melhores que eu já fui até em relação ao Brasil, assim. O que perde, não me olha com essa cara, não. O que perde é porque não é quente, né? Então, assim, não dá, gente. a praia é bela. Olha que eu sou muito do mar, assim. É Oceano Pacífico, né? Então, assim, a coloração dela já é naturalmente muito linda, assim, muito azul, um azul, né? Mas não é nada convidativo. Muito gelado, não dá pra entrar. Pra entrar não é não. Mas, enfim, essa nossa experiência em Vinha del Mar e Algarrobo, que foram lugares incríveis, principalmente Vinha, a cidade de Vinha é melhor. Tipo o aluguel do guarda-sol, a gente pagou 13 mil pesos. 13 mil, porque eu ainda dei uma chorada, né? Porque o cara falou 15. Que era 5 mil cada. 5 mil as duas cadeiras, cada cadeira, e 5 mil guarda-sol. Aí é ok. Eu chorei um pouco, que daria 15. Aí não, mas qual é a faixa? 5... Convertendo. R$90. R$90. Vale quando você vai passar o dia, né? Mas a gente também não tá acostumado com isso, tipo, no Brasil, né? Uhum. Porque no Brasil você paga ali no Rio de Janeiro, né? Mas em outros lugares não existe isso. Quando você vai pra... É sério, amor. Fortaleza, Maceió, enfim. Mas essa questão dos estacionamentos pagos é bem legal, porque Vinha del Mar tem estacionamento pago próximo à praia. Então, se você for de carro, dá pra deixar estacionado lá e ir andando. E a mesma coisa com o Canelo Canelilho. Lá tem um estacionamento privativo, ele é bem de frente assim com a praia, né? A gente até surpreendeu com a segurança. Então, é isso em relação a estacionamentos. E outra, a gente falou um pouco sobre o trânsito, mas temos que falar coisas boas também dos chilenos, né? Que não é só para meter o pau, mas eles respeitam muito o pedestre, de modo geral. Basta passar na frente, na faixa de pedestre, sem precisar dar sinal de vida nem nada, e eles simplesmente param o que estiverem fazendo para deixar o pedestre passar. E eles costumam ser bem sistemáticos assim. Se viram que você fez alguma coisinha que saiu do padrão, buzina. Toda hora buzina. Tem muito buzina. E aqui a gente ouviu muito bombeiro, assim. Então sempre, a impressão que dá é que sempre tá tendo acidente de trânsito, né? Nossa! Aqui em Santiago. Demais. Mas Santiago, vamos lá. O que a gente fez aqui, né? Nós fomos lá no Cerro de San Cristóbal. Foi a única coisa legal. Andamos no teleférico, foi bem legal, uma experiência boa. O Parque Nacional lá é muito bacana. Mas no verão eu acho que vale a pena vir para Santiago e cair para Vinha del Mar. Adoramos. Vale a pena. Passamos por Valparaíso também, a gente subiu aqueles morros lá incríveis, achamos bem legal, né, amor? Também conhecemos outra cidade muito bacana que vale a pena conhecer, que é Casablanca. Ai, amamos. Parece uma cidade interiorana, assim, tipo, tem muito vinhedo, né? E... enfim, caminho, umas né? casas muito lindas, assim, a arquitetura casa daqui, de vó, a arquitetura daqui nos agradou, né, amor, de modo geral? Demais. Santiago não. Santiago não. Mas... Casablanca, Vinha del Mar, que mais que a gente gostou? Acho que essas duas, né? Aquela aqui é só terra. Aqui nós somos, Algarrobo? É. Também tem umas casas bem lindas lá, mas eu, assim,
preferi Vinha justamente por conta da terra, assim. Eu não gosto muito de poeira, suja muito, sujamos o carro. Chato. Algarrobo tem um pouco disso, tá? Se você for pra lá, já saiba que vai ser um pouco... Você vai se aventurar ali, meio estilo meio Texas, né? Meio forasteiro. Mas é super lindo lá. É. E teve um negócio muito legal também, né? Na viagem. Teve, eu pedi a Yankee em casamento, não foi, amor? Foi lindo. Foi ótimo, assim, e foi super inesperado, assim. Eu já sabia que ia ser dessa forma, mas ela não sabia, Não, então... gente, eu não tinha feito nem minha unha. Foi bem intimista, assim, do jeito que a gente gosta mesmo, né? Faz muito a nossa cara, né, amor? É. E qual foi a resposta dela? Sim, claro. 1000 vezes sim. Sim. Conta aí, amor, como foi que você tomou essa decisão? Não, eu já tava consciente que eu ia pedir a Yankee em casamento, né? Só que, assim, eu tava, de fato, em dúvida de em qual momento que eu pediria. Aqui em Santiago. Tava andando com o anel dentro da mochila e eu podendo, tipo, pegar a qualquer momento, porque ela a gente mexe só às andava vezes. com a mochila dele. E aí eu coloco minhas coisas dentro. Tipo, eu não ando com bolsa aqui. Arriscado. É doido. Não, arrisquei, mas eu sabia que você não ia mexer. Aí, outra, no aeroporto, abriram a bolsa dele. Tipo, eu estava com a mala dele. Verdade, e ele foi tava aquela, com a minha. né? Meu pai. Imagina. Se a minha Necessec, eles tiraram o meu desodorante aerosol, né? Nem pode. Não pode. Não sei por que a gente Entendi. trouxe, né? Eu todo besta. Mas enfim, primeira viagem internacional, né? Daí, assim, eu coloquei o anel lá na mochila, né? Então, já pensou a minha necessaire estivesse no mesmo bolso do anel dela? Ia ter que pedir ali, amor. Meu pai amado. Mas não aconteceu isso, foi ótimo. Pedi da maneira como eu gostaria de pedir. Depois de um dia juntos, bastante conversa, né? A gente tava vendo algumas conversas assim pra fazer de relacionamento, né, amor? Sobre coisas pessoais, de intimistas do casal, no sentido de... Dar um exemplo. Não vamos falar. Não vamos falar? Não, mas assim, o que você espera pra gente no futuro? Qual é a nossa... O que mais... Isso. Né, diga 3 elogios que você faria a mim, A gente enfim. tava meio que no tédio. A gente aqui. tava no tédio e começamos a procurar algumas perguntas de casal e tal. E aí, depois disso, a gente ficou bem próximo, né? Foi algo que nos uniu um pouco mais ali pelas respostas e tal. E aí ela, até que chegou o momento que ela falou, se declarou pra mim, né? Ela falou assim, você é um homem da minha vida, e enfim. E aí eu falei, então repete. Aí ela falou, você é um homem da minha vida. E eu peguei, e coincidentemente, depois disso ela pediu licença pra ir no banheiro. E eu peguei o anel, guardei debaixo do travesseiro. Foi, gente. E aí eu pedi pra ela repetir. Então, se eu sou o homem da sua vida, olha o que tá de trás aí do seu travesseiro. E aí ela viu e foi assim, foi excepcional, né? Ela se emocionou, eu me emocionei também. Quem chorou mais tá aqui, ó. Mas eu sou chorão mesmo. Eu é. chorão porque, assim, cara, eu sou muito sensível, né? Tipo, de emocionar e gostar de ver a beleza nos pequenos detalhes, né? Eu acho que a gente é muito completo um pro outro, né, amor? Porque a gente é muito assim, a gente conversa demais. Eu sou um cara muito sensível, coração bom. Ela se emociona muito também, né, amor? Enfim, foi isso, doido. gente. Essa é a nossa história de casamento. E de Santiago. E de Vinha e de Algarrobo. Nossa experiência aqui incrível. Qual foi. a nota pro Chile? Acho que 9. Né, amor? Por conta da segurança e tal. A gente ficou muito chateado no primeiro dia. Tanto que eu falei assim, minha vontade é de ir embora correndo. Mas aí a gente foi ressignificando, assim. Porque rolou tudo isso. Rolou a questão da polícia. E eu fiquei muito assustada. A gente tava muito cansado. Teve a questão da corrida. Porque o que acontece? A gente foi no Costa lá. Como que eu chamo? Costaneira. Sky Costaneira. A gente foi lindo. Fizemos fotos. Piriri, parará. E mala dentro do carro. Tipo, a gente não veio pro hotel porque o ingresso lá era às 17. E a gente já tinha perdido um tempo indo atrás de um chip pra usar a internet. Isso é outra dica aí que a gente já dá pra vocês. A internet pelo
acho que é... eSIM. eSIM. É, o eSIM, mas tem algumas empresas que prestam esse serviço, né? De chip eletrônico. A gente não vai fazer mexer aqui, né? Mas normalmente você... É porque eu nem lembro, na verdade, a empresa que eu contratei. Mas foi um serviço de média R$100 por 4 dias de internet ilimitada. Paga em dólar, né? Na verdade. Você paga em dólar, mas dá mais aproximadamente R$100. E aí 4 dias de internet, resolvemos o problema. É porque a gente foi atrás de um chip físico. Aí a gente comprou o chip, não veio o número de chip físico. Enfim, foi um problema. A gente passou 1 hora e quase 2 horas atrás disso. E aí nos atrasamos pro Sky Costaneira, fomos na correria pra lá, até que deu certo. Chegamos no Sky, curtimos o lugar, mas correria, né? Foi, tomamos a água mais cara do mundo, R$56. Uma água com gás e uma água normal, um absurdo. Aí, mas também a gente não ficou nessa pilha de ficar convertendo, porque senão a gente fica, né, maluco. É pelo momento. É. Aí depois, muito que bem, a gente voltou pro hotel e aí o que aconteceu? A rua fechada. Por conta de uma corrida, a gente deu uma volta imensa, a gente tava muito cansado. Corrida de rua. E assim, a nossa rua aqui, ela tava fechada, não conseguíamos estacionar. Não. E aí tinha essa questão do estacionamento pago. A gente até entrou no estacionamento pago. Só que eu olhei o valor, né? Eu falei, Deus me livre. R$120. R$120 o dia. Aí eu falei, não, eu vou dar um jeito. Aí eu até que estacionei na rua. Barato. Sai caro, né? E aí eu estacionei na frente do prédio, eu consegui um lugarzinho. Só que nesse meio tempo tinha muito carro na pista por essa razão também, por conta da corrida de rua e que era um sábado, enfim, festivo, tudo acontece no sábado. A galera tava curtindo e tal, aqui tem o Pátio Bela Vista, tem muito lugar para beber, restaurantes. E aí, quando eu volto de manhã, né, quando eu vou ao carro de manhã no outro dia, furtado. Mas são coisas da vida, né? Então, nota 9 pra Ianca. Pra mim, eu vou dar um 10. Porque, por mais que isso tenha acontecido, eu acho que fez parte da nossa experiência aqui no Chile. E isso não apaga tudo que a gente viveu no bom sentido. Incluindo pedido de casamento, incluindo conhecer Vinha e Algarrobo, que são lugares incríveis. Incluindo comprar roupa na promoção da Carter's lá no shopping de Vinha Del Mar para os nossos filhos, né? Para Nina e para o Ícaro. Então, assim, para mim foi uma experiência internacional incrível. Não tem por que ficar alimentando esse primeiro dia e eu dou 10. Ai, ele é fofo. Então é isso, gente. Beijo, tchau. Dá tchau, amor. Tchau, galera. Se inscreve aí no canal, viu? Vamos Ai, engajar, pelo amor de Deus. Vai lá. Delito.